Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim, o apóstolo Pedro: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Oremos ao nosso Pai. Senhor Deus amado e bendito, autor e consumador da nossa fé, estamos aqui, Senhor, neste dia de louvor, de adoração, mas, acima de tudo, Senhor, um dia de profundo aprendizado da Tua palavra, Pai. Que não seja eu simplesmente, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a falar por meu intermédio, para que vidas sejam totalmente restauradas, porque a obra é Tua, Senhor. A igreja é Tua, Senhor. As ovelhas são Tuas, Senhor. Estou apenas como um canal, Pai, para jorrar águas vivas para o Teu povo. Assim, que Tu estejas no controle total e absoluto de toda esta reunião. Em nome de Jesus. Amém e amém. Carlinhos, será que você pode ficar tocando bem baixinho aí? Eu gosto de pregar com um louvor bem baixinho, porque senão os irmãos lá atrás não me escutam. O meu microfone, ele é um pouco menos forte do que o do nosso apóstolo. Mas todos estão me ouvindo bem? Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, povo eleito, chamado por Deus para uma vida santa e irrepreensível. Diga, eu fui chamado por Deus para uma vida santa e irrepreensível. É com muita alegria, como eu já disse, que eu subo hoje a este altar debaixo de temor e tremor, para compartilhar com vocês sobre algo que o Espírito Santo me inspirou há alguns meses para trazer na nossa conferência jovem. E agora, em obediência a Deus, esta palavra será compartilhada com toda a igreja. A palavra é muito forte e ela precisa ser pregada, porque nós estamos vivendo tempos de total depravação moral e confusão espiritual em todo o mundo. Amados, nós vivemos dias em que muitas vezes não conseguimos distinguir se uma pessoa é ou não cristã pelas suas atitudes, porque infelizmente o mundanismo tem invadido o estilo de vida de alguns crentes de forma muito astuta e dissimulada. Nós temos visto pessoas que se dizem cristãs tendo atitudes mundanas, tendo atitudes de alguém que não foi regenerado, usando a desculpa, como eu disse para os jovens, do nada a ver. Ah, nada a ver fazer isso, nada a ver fazer aquilo, nada a ver vender um produto sem passar uma nota fiscal, nada a ver fazer um negócio ilícito, nada a ver ter comunhão, estar na roda dos escarnecedores, nada a ver. Nós vivemos um momento do nada a ver. Só que ao contrário do que muitos pensam, preste atenção no que eu vou dizer. Tudo o que nós fazemos tem a ver com quem nós assumimos que somos.
tudo o que você faz tem a ver com quem você assume que é nesta terra. Todas as nossas atitudes exteriores refletem o que está no nosso interior. Não é, irmão Cardoso? Jesus falou isso. Aquilo que cultivamos em nosso coração frutifica em nosso dia a dia. Por isso, eu venho hoje aqui com uma palavra de exortação em amor, assim como eu fiz com os jovens, para que toda a igreja tenha plena e total consciência do que Deus espera dos seus filhos em meio a esta geração pervertida e corrupta. Porque, amados, a pessoa pode viver enganando a si mesma, mas a Deus, aquele que sonda os corações, aquele que é o único capaz de entrar lá dentro dos nossos pensamentos, ninguém pode enganar. Por isso o apóstolo Paulo disse em Gálatas 6:7, ele disse: olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. E no versículo 8 ele diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Vamos compreender este versículo. Ele diz: se eu andar em atitudes carnais, eu vou viver as consequências dessas atitudes carnais. Mas ele continua, ele diz: mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Ou seja, se eu viver honrando a Deus através de atitudes espirituais, eu receberei galardão. E quem quer galardão aqui, diga amém, levante a sua mão e diga: eu recebo. Amados, Deus tem graça e favor para os seus filhos. Ele tem para cada um de nós promessas para uma vida abundante. Eu quero que você vibre com isso, diga amém. Deus tem para cada um de nós uma vida abençoada, com toda a provisão para a realização de sonhos. Porque, meus amados, nós somos filhos de um Deus extraordinário. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Sandrinha, você é filha de um Deus extraordinário. Nós somos o melhor da sua criação, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Olha que tremendo, Deus criou todas as coisas, Ele criou o mar, os céus, as estrelas, mas quando foi conosco, Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Por isso nós precisamos crer e declarar que em Cristo nós temos direito ao melhor desta terra. E mais, temos direito à vida eterna. É para lá que nós estamos caminhando, amém? Amados, todos nós temos o direito de usufruirmos das bênçãos outorgadas a Abraão, nosso pai na fé. O que Abraão teve, Davi? Abraão teve longevidade. Abraão teve provisão total. Abraão teve abundância. Abraão recebeu livramentos do Senhor. Abraão teve sucesso em tudo aquilo que ele realizou. Você tem direito às bênçãos de Abraão. Bispa, me mostre na Bíblia, claro. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão e disse:
em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé, quem é da fé? Diga amém, com toda a sua força. Quem é da fé, diga amém. São abençoados com o crente Abraão. E ele continua dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, graças a Deus, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Por que Cristo morreu na cruz? Por que Cristo se fez maldição, Bispo Luiz Marcelo? Vamos ler em voz alta. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Por causa de Cristo, a bênção de Abraão chegou a você. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então diga: eu tenho direito a todas as bênçãos. Mas para que isso se manifeste, porque no mundo espiritual tudo já está consumado, não é, meu marido amado? Tudo já está consumado. Mas para que isso se manifeste aqui na terra, em vida, há uma parte que cabe a nós fazermos e que Abraão também fez. Que é o quê? Vivermos em obediência a Deus. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele obedeceu imediatamente. Abraão teve que abandonar a sua parentela, a casa dos seus pais, a cultura pagã na qual ele fora criado. Eu sei que não é fácil deixar hábitos e costumes contrários ao Evangelho de Cristo. Não é fácil. Ainda mais quando a pessoa não é criada no Evangelho, ela vem de fora, vem de outras religiões, vem do mundo, quiçá. Não é fácil. Mas olha, nós não estamos sós. Diga: eu não estou só. Para vivermos em obediência, nós recebemos pela fé, como disse o apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus, para ser o nosso guia, o nosso orientador, para que nós vivamos e andemos em Espírito. E esse mesmo Espírito encontre em nossos corações uma terra fértil para que ele frutifique. Porque o fruto é do Espírito. Quem manifesta o fruto é o Espírito. Nós somos o quê? A terra fértil. Uma terra bem adubada, cultivada pela palavra do Senhor, para que o Espírito manifeste o seu fruto. Então você não está só. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E este é o momento, amados, de vivermos essas verdades. Porque cada atitude que tivermos hoje vai determinar o nosso amanhã. E eu creio, com todo o meu coração, que Deus quer levantar nesta terra uma geração avivada pelo Espírito Santo. Deus quer levantar nesta terra, neste momento, homens e mulheres cheios dos dons do Espírito Santo, para fazerem a diferença, para manifestarem o poder de Deus. Por esta razão, eu preciso voltar agora aos nossos versículos tema desta mensagem, porque para que o Espírito se manifeste desta forma, nós temos que viver e andar nele. E isso exige de nós algumas atitudes. Nessa passagem tema, vamos voltar lá 1 Pedro 2. O apóstolo Pedro estava exortando através de uma epístola. O que eram as epístolas?
eram as cartas direcionadas às primeiras comunidades cristãs. E Pedro estava dizendo: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro estava falando aos irmãos que eram peregrinos e forasteiros. Quem eram essas pessoas? Quem eram esses irmãos? Eram cristãos que estavam servindo de foco da hostilidade dos romanos. Após Roma ter sido incendiada em 64 depois de Cristo, e os romanos estarem vivendo revoltados porque perderam suas casas, parte da sua cultura foi destruída, seus costumes. Dizem alguns historiadores que o imperador Nero, para tentar abafar aquela situação, ele escolheu esses cristãos para serem usados como bode expiatório, já que eles eram associados aos judeus, que eram vistos como pessoas hostis à cultura romana. Então, Nero, o imperador, ele espalhou um boato mentiroso. Ele disse: olha, quem foi culpado por esse incêndio em Roma foram esses cristãos aí que estão no nosso meio. E aí começou uma terrível perseguição que impactou muitos cristãos, porque se estendeu por um vasto território. E veja que interessante, dizem os estudos que esses peregrinos, esses irmãos, eles eram, na sua maioria, gentios que haviam conhecido a graça por intermédio do apóstolo Paulo. Eles receberam a graça, conheceram a verdade, conheceram o mistério revelado e agora estavam tendo que fugir por causa da perseguição. Esses irmãos precisavam de fortalecimento espiritual por causa do grande sofrimento que estavam passando. Mas onde você quer chegar com isso tudo, minha bispa? Onde eu quero chegar é que Pedro queria mostrar que essas pessoas, esses irmãos, precisavam ter uma vida reta em um mundo hostil. Será que você se identifica com isso nos dias de hoje? Amados, vocês acham que é difícil viver o evangelho nos nossos dias? Imaginem para aqueles irmãos. Olha, eles não tinham pátria, eles não tinham garantias na Constituição de poderem oferecer o seu culto a Deus livremente. Eles tinham que viver escondidos por amor a Cristo e o Evangelho da graça. Imagina como deve ter sido difícil para eles guardarem o testemunho até o fim. Quando eu estava estudando sobre essas questões, eu li a respeito de alguns historiadores que falaram algo que tocou muito meu coração. Muitos cristãos foram torturados, foram martirizados, incluindo o apóstolo Pedro, o próprio apóstolo Pedro, depois, e sua esposa. E diz que enquanto a esposa do apóstolo Pedro estava sendo morta, crucificada, dizem os historiadores que Pedro ficava ao lado dela dizendo: lembra-te do Senhor Jesus, lembra-te do Senhor Jesus. Amados, eu chorei quando eu li isso, porque eu imaginei que amor, que submissão. E diz que Pedro, quando foi ser martirizado, ele disse que queria ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não era digno de morrer como o Senhor Jesus morreu. Meu Deus!
Isso é muito forte. Então, amados, não foi fácil para eles. Vamos traçar um paralelo com a nossa situação atual. Nós vivemos em uma sociedade em que estamos sendo cada vez mais acuados a não expormos as nossas crenças. Há uma perseguição aos princípios cristãos. Ainda não estamos sendo mortos por vivermos o Evangelho, mas basta alguém se postular numa rede social em defesa do Evangelho, dos princípios cristãos, que essa pessoa é logo condenada, é chamada de preconceituosa, né? Como eu disse aos jovens, as redes antissociais, né? Porque algumas redes acabam sendo antissociais porque geram mais problemas do que amizades. Mas o apóstolo Pedro exortou aqueles cristãos, como amados por Deus que eram, a que não se corrompessem com o modo de vida pagão ao redor deles. Ele disse: exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu fui lá no original, nos originais, para a gente ter uma noção melhor, porque eu gosto muito de tratar a fundo essas questões, para nós compreendermos, porque a Bíblia passou por várias traduções, então precisamos voltar aos originais para compreender melhor o significado de cada expressão, de cada vocábulo. Então ele disse: exorto-vos, vem do grego parakaleo, que na forma nominal é um dos títulos do Espírito Santo, Paracletos. Essa exortação tinha o sentido de consolo e ajuda espiritual, funções alicerçadas sobre a obra do Espírito Santo em cada um de nós. E amados, com temor e amor, esta é a minha função hoje aqui. Exortar a sua vida como ajuda espiritual, tendo garantia de bom êxito dessa exortação, o Espírito Santo que habita em você. Se você está em concordância com o altar, diga amém. E Pedro continua dizendo: exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais. Absterdes vem do grego apeko, estar distante de, conservar-se longe, fugir. E ele fala paixões carnais, epitúmia, que são os anelos, os desejos, nesse caso de má índole, os anseios. Esse vocábulo era frequentemente usado em conexão com aberrações sexuais e outros pecados carnais. Então, quando a gente fala sobre epitúmia, estamos falando daqueles desejos carnais que estão entranhados. O apóstolo Pedro basicamente estava dizendo: fujam dos desejos carnais e mundanos que fazem guerra contra a alma. E eu fiquei pensando, quais deveriam ser as paixões que poderiam fazer guerra interior, guerra contra a alma daqueles peregrinos e forasteiros que estavam sendo perseguidos? Quais deveriam ser as paixões que faziam guerra contra a alma deles? Raiva, não é? Estavam sendo perseguidos, talvez rancor, tentações carnais, porque eles estavam inseridos no meio pagão. Os romanos eram muito carnais, muito libidinosos. Tentação de negarem a Cristo. Paixões que faziam guerra contra a alma deles. Vamos trazer isso agora para as nossas vidas. Assim como eles, amados, nós também somos peregrinos, porque nós estamos nesta terra de passagem. A nossa pátria não é esta, a nossa pátria é a celestial. Em Filipenses, Paulo fala isso, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus. Diga amém. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E que venha logo, Senhor, porque este mundo está muito ruim. Maranata. Nós sabemos, amados, quais são os desejos carnais que fazem guerra contra a nossa alma.
e que podem gerar, por vezes, sérias consequências. Às vezes, pastor Ali, até consequências irreparáveis. Amados, eu sei que verdadeiramente existem fortes adversários que fazem guerra contra a nossa alma. E ninguém está isento de enfrentar esta guerra. Desde o mais novo até o mais idoso, desde o pastor, do apóstolo, do bispo, até um membro, ninguém está isento de enfrentar essas guerras. E eu não estou falando de situações de guerra interior, como, vou começar uma dieta ou não, compro este carro ou aquele, me mudo para aquele lugar ou outro, não. Estou falando sobre paixões que fazem guerra contra a alma. Pedro está se referindo aos desejos fortíssimos da carne, que são destrutivos, que são limitadores, que afastam a manifestação das bênçãos que o Pai tem para nós. Aquelas bênçãos que nós vimos no início, que são nosso direito. Eu posso exemplificar alguns como sentimentos errados, doutora Judite. Inveja sabotadora, por exemplo. Dizem os doutores da alma, não é? Os cientistas da mente, que existe a inveja espelho e a inveja sabotadora. A inveja espelho é quando você vê alguém muito bem sucedido, que tem características muito legais e que você deseja buscar ser igual àquela pessoa, batalhar na sua vida para crescer. Ok. A inveja sabotadora é quando a pessoa inveja alguém, mas ela não se sente capaz de ser como aquela pessoa ou de chegar onde aquela pessoa chegou, e ela quer destruir a outra pessoa. Isso é algo muito grave. E acontece o tempo inteiro naqueles que não guerreiam com as armas certas. Ciúmes, raiva, egoísmo, amargura, desejo por sexo ilícito, desejos sexuais contrários ao que Deus ordenou, sentimentos que levam a atitudes que estão em oposição aos ensinamentos bíblicos e que certamente geram danos à alma, aos sentimentos, às emoções e por vezes ao corpo físico também. Eu poderia dizer que é tudo aquilo que aquela voz interior, que é o Espírito Santo, diz para você não fazer ou não manter no seu coração. Amados, quando há guerra na alma e nós não lutamos com armas espirituais para vencê-las, certamente acabaremos em algum momento por dar lugar à desobediência. Por isso, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos refletir sobre cada ação, cada atitude que tomamos diante das situações e julgarmos a nós mesmos. Não é para você julgar o seu irmão, que nós não temos esse chamado. O chamado é para julgarmos a nós mesmos. Estou sendo obediente a Deus? Estou sendo obediente, agindo ou pensando desta forma? Estou na graça? Estou vivendo aquilo que o Senhor me ensina? Estou vivendo aquilo que o Espírito Santo fala lá dentro do meu coração que eu devo viver? Em 2 Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo escreveu, ele disse: "E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em algumas coisas, quando vocês estiverem dentro da igreja e o pastor estiver perto olhando, ou então..." Quem está prestando atenção, gente? Só o banco da frente falou não?
Vou repetir. Peraí, não quero ninguém dormindo. A palavra é muito importante para você dormir. Vamos lá de novo. Para ter prova de que Ainda não estou ouvindo a igreja toda. Para ter prova de que sois obedientes. Agora, por que o apóstolo Paulo falou isso? Olha esse versículo, que é o que nós temos que estar atentos. Por que nós temos que ser obedientes em tudo? Irmã Perfil dos Cachos, maravilhosa. Te sigo no Instagram, tô sempre curtindo. Ele disse assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então quer dizer que a minha obediência tem um propósito. Qual é o propósito de sermos em tudo obedientes? É para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, porque ele tem desígnios. Quais são os desígnios de Satanás? Primeiro, nos afastar da comunhão com Deus. Isso é logo o primeiro desígnio dele. Tentar nos afastar da comunhão com Deus. Tentar nos afastar do propósito e da vontade de Deus para as nossas vidas. Tentar nos afastar das bênçãos decorrentes de uma vida obediente. Faz parte dos desígnios malignos nos distrair. Pastoras? Nos distrair para que não ouçamos a voz do Espírito Santo que nos conduz ao querer de Deus para as nossas vidas. Amados, quantas vezes o inimigo tem alcançado vantagem quando nos sentimos ofendidos e magoados e carregamos às vezes essas mágoas por anos a fio? Isso é dar vantagem ao inimigo. Isso é uma guerra contra a alma. Quantas vezes o inimigo alcançou vantagem quando você ignorou a voz do Espírito, esteve em lugares que você não deveria frequentar, fechou negócios com quem você não deveria ter fechado? Quantas vezes o inimigo alcançou vantagem quando deixamos a nossa língua ser uma fagulha incendiadora ao invés de ser bênção? Fala a Deus. Está falando, amada. Graças a Deus Ele está falando. Quantas vezes? Porque a palavra do Senhor nos diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A palavra do Senhor diz que o nosso linguajar tem que ser sadio. Não pode sair nenhum tipo de palavra torpe dos nossos lábios. E se isso acontece? Se eu uso os meus lábios para incendiar uma situação, ao invés de acalmar a situação, porque a palavra branda, ela acalma o furor. Quantas vezes o inimigo alcançou vantagem quando alguém cedeu a tentações carnais, desejos sexuais ilícitos, teve uma recaída por um vício? Quantas vezes ele alcançou vantagem quando você ou nós não usamos a força que Deus colocou dentro de nós para controlarmos a nossa carne? Quantas vezes ele alcançou vantagem quando você não se controlou e tratou mal a sua esposa, o seu marido, os seus filhos? Maridos, as orações são cortadas, hein? Tratem bem as esposas. Quem é marido, diga amém. Quantas vezes o inimigo alcançou vantagem quando você não priorizou o reino
e o seu relacionamento com Deus. Quando você permitiu que o desânimo obscurecesse o brilho da sua fé e apagasse do seu coração o ardor do primeiro amor. Quantas vezes Satanás alcançou vantagem quando você teve atitudes e posturas que você não deveria ter, porque elas entristecem a Deus. E olha, o apóstolo Paulo ensina, e numa próxima mensagem podemos falar um pouco mais sobre isso, meu marido querido. Ele diz que o Espírito Santo ele se entristece em alguns momentos. Diz até que nós podemos apagar o Espírito. Ele não sai de nós. Fomos selados para o dia da redenção. Mas o apóstolo Paulo diz que há certas situações que podem apagar as chamas de atuação do Espírito. Tornam ele inativo. É como se fosse uma televisão que está lá, o sinal da net está ligado. Fiz comercial para a net de graça. Mas você não aperta o controle, você não liga. Você sabe que se ligar, a imagem vai aparecer. No caso da net, às vezes, né? Que nem sei. Mas com o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, você sabe que se você estiver em comunhão com Ele, Ele vai atuar, Ele vai estar na sua vida, aquecendo o seu coração, manifestando os dons. Amém? Glória a Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse em Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Então, você foi selado. Ninguém tira o selo do Espírito. Mas ele diz, olha, não entristeça o Espírito. E o que entristece o Espírito? Vamos no versículo 31. Longe de vós, Igreja Cristo vive, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. E quando você estuda a Bíblia, você vê uma lista de situações e pecados que entristecem o Espírito. São as paixões que fazem guerra contra a alma. Amados, Deus está chamando o seu povo ao vale da decisão. Deus e o favor que Ele tem para as nossas vidas, ou o mundo e toda a tristeza que ele gera com consequências devastadoras. Em 2 Coríntios, Paulo diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Nunca haverá harmonia entre Cristo e o maligno. Mas a boa nova deste dia é: qualquer guerra contra a sua alma pode ser vencida. Diga amém. Diga eu creio. E a sua parte é ser obediente a Deus. É fazer o que o apóstolo Pedro diz. Ele diz, fuja. Fique longe. Afaste-se. Busque comunhão com o Espírito Santo. E você se sentirá cada dia mais fortalecido para cativar aquilo que tentou te cativar. Se você sabe que algo pode ser uma tentação, que vai tirar a sua paz, que vai prejudicar o seu relacionamento com Deus, fuja. Se há uma fraqueza que você já conseguiu identificar, peça ajuda ao Espírito Santo para resistir e fuja. Tiago 4,7, ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Vamos entender. Tome uma atitude firme resistindo às tentações e ao mundanismo
e ele fugirá de vós, e obtereis sucesso. A ousadia espiritual em Cristo é a grande força para resistirmos às tentações. É a escolha da vontade de Deus. Deus falou a Caim, quando ele se irou, porque Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da dele. Em Gênesis 4, vou ler só a parte B, ele disse: Caim, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. As paixões carnais são inimigas da paz interior, do consolo, do bem-estar da alma. O pecado deixa marcas dolorosas. Por isso Deus deu poder a você, meu amado, para dominar esses desejos carnais e viver a felicidade e alegria de vida que nos são oferecidas pela graça de Deus. Você tem o poder dos poderes. Diga amém. Diga: eu tenho dentro de mim o poder dos poderes. Glória a Deus. Você quer aplaudir ao Senhor? Todo cristão regenerado tem que ter controle sobre a sua carne, sobre os desejos, sobre os sentimentos, porque a carne e o espírito são opostos entre si, são opostos, puxam em direções contrárias. Eles são adversários. Por isso Paulo fala em Romanos 8,5, porque os que se inclinam para a carne, ou seja, aqueles que têm pensamentos, inclinação dos pensamentos, das afeições, dos propósitos, cogitam das coisas da carne. Nos originais ele diz: fixam a mente nas coisas da carne, dão lugar aos sentimentos carnais. Mas os que se inclinam para o Espírito, o que acontece? Das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, a inclinação da carne, o desejo da carne, dá para a morte. Mas o do Espírito, para a vida e paz. Para a vida e paz. Diga comigo: para a vida e paz. Para a vida e paz. O que você quer? Vida e paz. Por isso nós temos que estar no Espírito, andar no Espírito. A nossa inclinação tem que ser para o Espírito. E ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O interessante é que nos estudos originais, quando Paulo fala sobre esses que estão na carne, ele fala a respeito de pessoas que não foram regeneradas, que não receberam o Espírito Santo. São os que estão na carne. Ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quem tem a certeza de que o Espírito Santo habita? Amém. Glórias a Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por quê? Se viverdes segundo a carne, olha aí novamente, caminhais para a morte. Ou seja, se você se deixar vencer pelas paixões que fazem guerra, você sofrerá os danos. Mas se pelo Espírito, e olha que o Espírito aí está com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, aquele que é o nosso orientador, aquele que é o nosso consolador. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, se através de uma vida espiritual de compromisso, é você e Deus, você se mantiver longe, lutar contra os desejos que fazem guerra contra a alma, aí ele diz: certamente vivereis. Você vai experimentar uma vida com toda plenitude e favor
do Senhor. Amados, o Espírito Santo ilumina, vivifica, refina, fortalece a nossa alma. Todas as virtudes cristãs dependem da atuação dele. Todas as virtudes cristãs dependem da atuação dele. Mas cabe a nós buscarmos a comunhão, nos inclinarmos para o Espírito. Lembra o exemplo que eu dei do controle da TV? Você tem que se inclinar para que você experimente os benefícios completos da presença do Espírito Santo na sua vida. Jamais desista de qualquer batalha, porque o Espírito Santo está em você. Ele é seu ajudador. Você nasceu para ser luz. Acredite nisso e viva desta forma. Não ceda. Não dê lugar ao inimigo. Não dê vantagem ao inimigo. Em Efésios, o apóstolo Paulo disse: pois outrora erais trevas. Outrora foi antes de recebermos a revelação da graça de Deus. Agora, porém, sois luz no Senhor. E ele diz o quê? Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E olha aí um ótimo conselho do apóstolo Paulo, mais um. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Fuja daquilo que for trevas. Reprove o que não estiver em linha com a palavra. Não se importe com o que os outros vão pensar. Eu falei isso para os jovens. Muitas vezes o jovem fica preocupado: mas se eu não sair com o meu grupinho, o que vão pensar? Se eu não for àquela festa, se eu não sentar naquela mesinha de bar, o que vão falar de mim? Amados, não pense o que os outros vão falar. Pense no Senhor olhando para você e dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor. É isso que nós temos que pensar. Essa deve ser a nossa vida, esse deve ser o nosso pensamento. E ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, negligentes, ignorantes, incoerentes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha, se os dias já eram maus no tempo do apóstolo Paulo, o que dirá hoje? Não existia nem internet, né, tio Sérgio, tia Glorinha? Não existia nada daquilo, não existia rede antissocial, não existia nada disso. O apóstolo Paulo já dizia que os tempos eram maus, muito mais agora. Por esta razão não vos torneis insensatos. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ande com prudência. Procure compreender a vontade do Senhor para a sua vida. Viva de forma a engrandecer aquele que salvou a sua vida. E por graça tenha a força que você precisa para vencer as guerras contra a alma. Vamos ver em Tito 2:11. Eu quero aproveitar este momento porque nós estamos ao vivo na 97.1. Então, você, nosso querido ouvinte, você é abençoado, mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor chamou você para viver por excelência nesta terra. Venha até a Igreja Cristo Vive. O nosso endereço é Rua Maricá 320, Campinho. Logo mais às 18 horas teremos um outro culto com este tema: autoridade para vencer as guerras contra a alma. Vamos ver Tito 2:11, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Olha que lindo. Educando-nos. A graça de Deus nos educa. Para que renegadas, ou seja, rejeitadas. E o bispo, muito obrigado, que colocou toda a minha explicação ali no versículo. Renegadas, rejeitadas a
Primeiro, a impiedade. O que é impiedade? Vem do original azébeia. São todos os pensamentos errados contra Deus. Todas as ações pervertidas e as paixões mundanas. Então, a graça de Deus nos educa para nós rejeitarmos os pensamentos errados contra Deus, para que vivamos no presente século, de que forma? Sensata, que quer dizer temperante, de forma sóbria, compreendendo a seriedade da santificação. E mais, essa palavra no original quer dizer controlado pelo Espírito Santo. Então temos que viver de forma sensata, justa. Justa vem do original de Caios, com justiça, que o crente dá evidências da retidão de Cristo. E piedosamente, eusebos, que é com reverência para com Deus, com temor a Deus. Então a graça de Deus nos educa para que nós vivamos desta forma. Para que nós rejeitemos os pensamentos errados, para que nós vivamos temperantes, sóbrios, santificados, para que nós vivamos com reverência e a nossa vida dê frutos de justiça. Amados, a graça de Deus nos dá discernimento, ela nos treina, ela nos educa para que nos transformemos à imagem moral de Cristo. E no versículo 13 ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quem está aguardando este momento com muita alegria, com muita empolgação? Eu creio que será um momento maravilhoso quando o nosso Senhor Jesus voltar para nos levar. E ele diz: aguardando a manifestação da glória, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Olha o que Cristo fez por você. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Somos nós. Amados, este é o momento de tomarmos posse da nossa autoridade espiritual. Deus tem tantas coisas maravilhosas para manifestar em nossas vidas. O favor dele é imensurável. Nós somos um povo exclusivamente dele. Somos soldados de Cristo. Não podemos ficar apenas observando a batalha. Temos que tomar posse das nossas armas espirituais com as quais podemos obter vitória contra todo mal. Em Cristo, você pode vencer qualquer desejo ou paixão que tem feito guerra contra a sua alma. Em 2 Coríntios 10, 4, o apóstolo Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para fazer o quê? Destruir fortalezas. Ou seja, fortalezas eram construções intransponíveis. Quando a gente fala em fortaleza, a gente pensa naqueles castelos, né, da Idade Média, aqueles castelos antigos, aquelas muralhas altas. Olha, nós temos armas espirituais para destruir qualquer fortaleza, anulando nós sofismas. O que são sofismas? São argumentos, raciocínios, reflexões contrárias à palavra do Senhor e toda altivez, tudo aquilo que os homens exaltam e são empecilhos para a caminhada cristã. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o meu pensamento tem que estar preso à obediência. O meu pensamento tem que estar cativo a Cristo. Você pode se libertar de qualquer amarra que se estabeleceu na sua mente
fazendo com que cada pensamento seu seja reprogramado para ser obediente a Cristo. Receba! E chegamos aos 5 minutos finais. Voltando, obrigada, dá uma força aí. Olha, me senti até no Jô agora. Glória a Deus, sou muito feliz, muito grata a Deus por esse dia. E o apóstolo Pedro, após exortar aqueles peregrinos a que eles fugissem das paixões que fazem guerra contra a alma, ele escreve no versículo 12, voltamos lá para a nossa passagem tema, 1 Pedro 2,12. Ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, dos pagãos, daquele povo romano, perdão, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, para que naquilo que ficam falando, tentando encontrar alguma coisinha em você para criticar, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A explicação que mais convém a esse dia da visitação, dentre muitas explicações que nós encontramos, será no dia do juízo que terá início por ocasião da segunda vinda de Cristo, da parousia, segunda volta de Jesus. Então, Deus espera que você influencie outros com a sua vida. Veja que Pedro não disse aqui: olha, o seu irmãozinho que vai com você à igreja vai olhar as suas boas obras e vai falar: uau, que crente poderoso, que coisa maravilhosa, que luz é essa? Não! Ele disse: olha, vocês têm que manter um procedimento exemplar para que aqueles que não são cristãos olhem para vocês e glorifiquem a Deus. E digam: realmente existe Deus. Realmente Jesus Cristo é uma realidade. Dentro de uma sociedade pecaminosa, a nossa vida, amados, deve ser o exemplo de que aquele que foi dotado do poder do Espírito de Deus pode vencer qualquer batalha contra o mal. Pedro aconselhou aos seus leitores que, espiritualmente fortalecidos, mostrassem que é possível triunfar contra todo o mal que assedia o crente, seja ele de qual espécie for. É possível ter um procedimento correto e puro. É possível ter uma conduta santa com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E eu declaro, em nome de Jesus, que você vai vencer tudo o que tem feito guerra contra a sua alma. Nada pode ser maior do que o poder que está dentro da sua vida. Tome posse dessa confiança, amado. Tome posse. Tome posse dessa confiança. Faça sempre a vontade do Pai. Fuja. Pedro disse a Peco: fuja. Fuja daquilo que não agrada a Deus. E a sua vida será como árvore frutífera. Mesmo que o mundo esteja como terra seca, a sua vida será como árvore frutífera. Porque, amados, guardem esta frase. Deus sempre recompensa a fidelidade. Deus sempre recompensa a fidelidade. Eu termino com Salmos 91, que foi a passagem que o Senhor colocou no meu coração muito forte para finalizar este sermão. Ele diz assim: diz o Senhor, porque a mim se apegou com amor, porque foi fiel a mim, porque me honrou,
porque honrou o meu nome, porque honrou a minha palavra, porque honrou o meu reino. Diz o Senhor: eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, porque conhece a palavra, porque conhece o poder do Espírito Santo que eu coloquei dentro de cada um. E o Senhor diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Isso é intimidade total com Deus. Busque intimidade com o Senhor, amado. Não há nada melhor do que a comunhão com o Espírito Santo. Isso dá a certeza de que você vai invocar e o céu não vai estar fechado. O céu vai estar aberto e o Senhor vai responder. E Ele diz: e na sua angústia, nas paixões que fazem guerra contra a sua alma, eu estarei com Ele. O Senhor está contigo. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. Quem recebe, diga amém. Vida longa, abençoada, próspera, com o favor do Senhor, com a manifestação da graça de Deus. E Ele diz: e lhe mostrarei a minha salvação. É o que o Senhor quer fazer na sua vida. É o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Toda provisão que você precisa, amado, para vencer as guerras contra a alma, toda provisão está no Senhor. Tudo vem dEle, tudo para Ele. Tudo está no Senhor. Ele disse: porque a mim se apegou com amor. Renove hoje o seu compromisso com o Senhor. Renove hoje o seu compromisso com Deus, de fidelidade, de honra, de ser um filho obediente, de não dar lugar às paixões que fazem guerra contra a alma. Porque a promessa que o Senhor deu para este ano é que nós seremos uma coroa de glória na mão do Senhor. Um diadema real na mão do nosso Deus. Isso é favor completo do Senhor. Amados, fomos coroados com o favor completo do Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Disse o Senhor, para a glória do nosso Pai. Em qualquer guerra, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos vencedores. Nós podemos vencer a carne, nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa. Os anjos do Senhor estão nos guardando. Os anjos do Senhor estão trabalhando em nosso favor. Glória a Deus, Neste momento eu quero orar com você. Vamos orar para fecharmos e ligarmos aqui, porque a concordância espiritual ela é muito importante. Vamos ligar para declarar que toda paixão ou desejo que tentou fazer guerra contra a sua alma já caiu por terra em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor me deu para este momento de oração está em Salmos 69:13. O Senhor diz: quanto a mim, porém, Senhor, faça a ti em tempo favorável a minha oração. Amados, assim como Davi fez em tempo favorável a oração dele, hoje é o tempo favorável de nós orarmos a Deus. Ele diz: responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Deus já está respondendo pela riqueza da sua graça,
pela sua fidelidade, o Senhor já está liberando favor e bênçãos neste lugar. E neste momento, Bispo Sérgio, vamos orar para que o povo de Deus saia daqui fortalecido, vencendo, superando qualquer adversidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, Deus amado e bendito. Amém, Senhor. Ó Deus, esta palavra está germinando em nossos corações. Senhor, eu creio, Pai, esta palavra, Senhor, está transformando as nossas vidas. Amém. Está nos dando coragem, está nos dando, Senhor, vida nova. Amém. Ó Deus, eu creio, Senhor, que todos nós estamos saindo daqui transformados por Ti. Aleluia. Porque é esta vontade de Deus. A vontade do Pai, ela é boa. A vontade de Deus, ela é agradável, ela é perfeita. Ela quer que nós vivamos por cabeça e não por cauda. Que estejamos sempre por cima e nunca por baixo. Aleluia. Por isso o Senhor se entregou por nós. Por isso Ele disse: tudo está consumado. Consumado está a nossa vitória. Consumado está, Senhor, a vitória do povo de Deus. Porque contra a vida do cristão não vale encantamento. Contra a nossa vida não vale encantamento. Ainda, Senhor, que estejamos sendo perseguidos. Ainda que estejamos sendo, Senhor, atacados. Mas diz a palavra que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque estamos blindados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem guia as nossas vidas. É Ele quem conduz os nossos passos. É Ele que direciona a nossa mente, os nossos pensamentos, para nós não darmos mais lugar à nossa carne, mas sim para fazermos a vontade do Pai, mas sim para estarmos sempre em obediência à Sua palavra, seguindo, Senhor, ó Deus, com amor, seguindo com temor, seguindo com submissão, Pai, a Tua palavra. Ó Deus, eu creio que a Tua graça, ela está neste momento, Senhor, esculpindo com o cisel da graça de Deus, está esculpindo Cristo no nosso caráter, na nossa alma, no nosso coração, transformando as nossas vidas, mortificando o velho homem, mortificando a nossa carne e nos tornando novas criaturas. Oh, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, é o Espírito Santo de Deus quem faz esta grande obra. É o Espírito Santo de Deus que está transformando as vossas vidas. Não importa se você está vivendo por tribulações, por provações. A palavra de Deus diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, porque sejais perfeitos e íntegro em nada deficiente. Bem-aventurado, do original Macário, feliz, feliz o homem, feliz a mulher que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. A você, a você, a você, a você que ama a Deus, a você que colocou a sua vida em submissão a esta palavra. Creia que o galardão do Senhor está sobre você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que é Ele quem perdoa as nossas iniquidades. Glórias a Deus. É Ele quem sara as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida. E te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice. Sim, de sorte que a tua mocidade se renova. Eu creio. Como a da águia, Senhor. Eu creio. Eu creio, Pai, que a cura já foi liberada neste lugar. Sim, Jesus. Eu creio que o Teu favor está sobre esta igreja. Eu creio que todos que estão aqui nos assistindo pela internet ou através da Rádio 97.1 já receberam uma coroa de graça. Glória a Deus. E já foram abençoados. Sim, Jesus. Com toda sorte de bênçãos. Sim, Jesus. Espirituais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia deste lugar hoje se sentindo totalmente fortalecido
Diga: eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. O Espírito Santo de Deus me fortalece. O Espírito Santo de Deus me fortalece. Eu vou dar a bênção final para aqueles que desejam ir, e nós vamos continuar aqui em adoração. Mas que a graça, a paz, a misericórdia, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do nosso Pai se manifestem hoje e eternamente no povo que é exclusivamente do Pai, no povo zeloso de boas obras, Glória a Deus. no povo que vai viver a vida eterna com Cristo. E se você recebe, diga amém. Graças a Deus. Vá em paz, vá feliz, vá seguro na graça do Senhor. Não saia sem antes dar uma palavra de vitória para a pessoa que está ao seu lado. E vamos cantar este hino que diz: tua voz me chama sobre as águas. Um pouquinho mais rápido.